Como é que você tá? Chegou bem aqui? Eu acho que ele chegou bem. Como é que você tá? Pronto aí? Tudo bem? Vamos lá? Você está no seu programa aqui do podcast e CUFcast. Quando você fala assim, você está no seu programa, parece meio que rádio, né? Rádio, né? Mas estamos aqui mais uma programação com vocês. Aqui quem vos fala é o teu irmão Cristo, Célio Ferreira. É um prazer estar com essa continuidade da nossa programação. Você pode estar compartilhando, dando o seu like, você pode estar mandando para mais pessoas e tocando o sininho, faz crescer essa página, a página do Instituto ICUFI, que é um Instituto Cristão Urbano Funcional, aonde você precisar, estamos aí para ajudar com a colaboração de vários ministérios parceiros nossos. Aqui comigo hoje está o homem carismático, o homem simpático, o homem pai de família, bispo e filho de um dos casais mais simpáticos que eu conheço ali da nossa sede, Assembleia de Deus, Campo de Madureira, em Guarulhos, Mike Luna. Paz do Senhor, queridão. Paz do Senhor, Célio, boa tarde. Hoje eu te pego aquelas brincadeiras lá. Já pensou? Paz do céu. Mike, para nós é uma alegria muito grande receber você aqui. Amém, obrigado. Nosso podcast simples, né? Porque a gente não sabe, não somos da área digital, né? Nós estamos umas caneladas aqui, mas o propósito é importante, né? Que é a expansão do reino. É isso aí. É do reino para o reino, né? Exatamente. Se apresente mais uma vez, por favor, aí pro povo, aqueles que já te conhecem bem, mas quem é o Mike, se apresenta, porque vai chegar em vários locais e as pessoas querem conhecer quem Legal. É você. Obrigado, Célio. Okay. Bom, como o Célio já colocou aí, né? Eu sou Mike Luna, congrego na Assembleia de Deus, Ministério Madureira aqui em Guarulhos, na sede, né? Já há 35 anos, desde os meus 12 anos de idade, quando eu cheguei ali menino, né? Deu trabalho demais pros diáconos? Rapaz, acho que não. Tinha o irmão João lá, que era o diácono bravo, que só era mó barato. Naquela época era diferente, né, Célio? O diácono olhava pra gente, a gente já sabia. Hoje não, hoje você olha, faz cara feia, faz careta, eles dão cambalhota ainda, né? Mas era interessante, né? E assim, o irmão João foi uma inspiração pra mim, né? Esposo da irmã Ila, não sei se você lembra da irmã Ila, o irmão João era diácono, ele era bravo, hein? Ela era bravo, né? E assim, passei a minha vida toda ali na igreja, né? Minha adolescência, toquei na orquestra até depois de casado ali. E aí cheguei a sair do ministério, fiquei um ano fora, eu e minha esposa. Voltamos. Trabalho, motivo de trabalho? Né? Não, na verdade não, nessa época a gente saiu mesmo. Entendi. A gente saiu, ficamos um ano fora e assim, é muito interessante, né? Às vezes você sai à procura de algo e aí você fica perdido, sim. rodando, e voltamos um ano depois, já tínhamos o meu filho, João Guilherme, e de lá nunca mais nós saímos. Estamos até hoje, graças a Deus, e somos... esposa? Fabiola. Um beijo, meu amor, obrigado por você me aguentar. O João, que é? Hoje a gente tem o João Guilherme com 20 anos, vai fazer 20 anos agora, e a Maria Eduarda com 15, né? E a minha esposa, a Fabiola, maravilhosa. E o seu papai? Meu pai, diácono Manuel, né? Minha mãe, diaconisa Nazira, estão lá também, aí nesses 35 anos. Sim. Só bênção, né? Tem a minha irmã também, meu cunhado, congregam lá também nesse mesmo período, estão na orquestra. Família toda envolvida na obra, graças a Deus. E o vosso pastor, que é o nosso pastor? Nossa, nem o que falar do pastor Clementino, né? Olha pra lá. O pastor Clementino. O pastor Clementino é sensacional, é um pastor que já está há 28 anos conosco, né? Sim. E é um pastor, assim... O que fala do pastor Clementino? É um pastor muito comprometido com a obra, homem de oração, né? Tudo que ele pode fazer pela obra, ele faz. Haja vista que está lá com seus 93, 94 anos, ativo. Ninguém para aquele homem. Só Deus vai parar ele, ninguém para ele, né? E deixa a família dele de cabelo em pé lá. Os meninos ficam malucos com ele, né? Mas assim, é uma inspiração para nós obreiros, né? Que às vezes você faz um trabalho durante o dia na igreja, tem que ir pro culto à noite, aí tô cansado. Se espelha no pastor Clementino. Eu lembro daquelas reuniões do ministério, né? Das 9 às 17, né? Exatamente, o dia inteiro. Às 18h30 já estava lá. Não, acabava a reunião, só o bagaço, né? Porque era muita atividade, muita coisa para se fazer. Acabava a reunião, chegava a hora do culto, ele estava lá. Ele era o primeiro, já tá lá sentadinho no púlpito, banho tomado, cabelinho penteado. Então assim, o pastor Clementino é um exemplo para nós. Principalmente para os obreiros, né? Para a igreja nem se fala, mas para os obreiros, todos os obreiros devem se inspirar no pastor Clementino, com certeza. A dedicação à obra, com certeza. Qual é a palavra que você deixaria para o pastor nesse momento? Obrigado. 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 Pastor Clementino, obrigado.
Obrigado pela sua vida, pela dedicação da sua vida no ministério e nas nossas vidas. O senhor é exemplo para nós como obreiro. Nesse período de diaconia, no qual eu servi nesses últimos 10 anos, é o que eu sempre busquei, passar para os meninos. É o comprometimento com a obra, que é o que o pastor Clementino tem. Quando é a próxima consagração para ministro? Mike, vamos ao que interessa aqui. Vamos lá. Hoje nós vamos falar, o Mike está com um projeto excepcional, inclusive voltado para uma das classes assim um pouquinho mais desprezível, um pouco esquecida, porque está sempre nos bastidores, né? Que é a diaconia, né? Então hoje o tema é diaconia da separação, dedicação e servir, que é um projeto que o Mike ele escreveu, né? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse projeto bem bacana e importante para todas as denominações. Mike, dá a introdução para nós, por favor, desse projeto que é tão importante, claro. Da diaconia, dos obreiros ali, que na verdade algumas igrejas são auxiliares, são cooperadores, né? Só que a gente vai traçar todo esse contexto. Esse contexto. Exatamente. Então, só para fechar aqui a apresentação, quando eu volto para a igreja, logo em seguida eu sou consagrado a diácono. Pastor Clementino me separa para ser diácono, e ali junto com meu pai já era diácono, comecei a atuar. E não sei se você lembra, Célio, a nossa igreja ela começou a ficar pequena, a sede antiga. E aí tinha que carregar muita cadeira, aquele negócio todo. Então o culto era uma correria tremenda, né? E nós tínhamos muito diáconos, mas assim, ainda diáconos já mais velhos um pouco, né? E a gente na correria e tal. E assim começou quando os pastores me colocaram como líder da diaconia da sede. E aí a gente começou a fazer um trabalho, E aí eu vi a dificuldade que tinha, como você falou, uma classe que ninguém vê, uma classe assim meio que, né? Sempre atrás, nos bastidores. E eu comecei a observar realmente isso, né? Muitas vezes eu estava fazendo o trabalho e faltava gente para trabalhar, né? E aí, alguns pastores com essa visão do operacional, né? Com essa visão do fazer, começou a colocar alguns obreiros da sua congregação à minha disposição. Mark, meus obreiros estão aqui, meus diáconos, o que você precisa, porque eles viam a correria que era na reunião de obreiros. Você lembra muito bem disso? Então a gente tinha que arrumar a fila, colocar os pratos na mesa, recolher, porque era um volume muito grande de obreiros para almoçar. Então os obreiros comiam, a gente já recolhia o prato, limpava a mesa, entregava na cozinha, as irmãs já estão lavando, a gente já está trazendo. E faltava gente para fazer esse trabalho operacional, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho, começou a montar essa equipe. Esses irmãos começaram a trabalhar, começaram a sentir assim, uma alegria em estar colaborando. E eu comecei a perceber isso aí. Poxa, a gente pode expandir isso daí, né? Vamos começar a entender o que acontece. Nisso eu já comecei a fazer um trabalho em conjunto com as irmãs da assistência social, onde faziam os trabalhos lá no Tomeuzão e tudo mais. E eu falei, poxa, a gente tem uma organização hoje aqui que é dividida por regionais. Hoje nós somos 68 congregações, né? Divididos em 6 regionais. Quantos obreiros nós temos? Quantos diáconos nós temos? Então comecei a querer, com os pastores que eu tinha um pouco mais de relacionamento, irmão, quantos diáconos tem lá na sua igreja? Vai ter um evento assim, você consegue trazer? Né? O pastor Américo me ajudou demais na época, que era um pastor que estava à frente da Madiguar, ajudando ali, e a gente começou a trazer esses irmãos. Foi onde eu comecei a conhecer esses irmãos, e a gente começou a fazer um trabalho mais estruturado, né? Isso durou 10 anos, hoje, graças a Deus, a gente pode dizer assim que a diaconia do Campo de Guarulhos é uma diaconia totalmente estruturada. Tem pontos a melhorar? Muitos. A pandemia atrapalhou bastante pós a inauguração, atrapalhou tudo. Mas assim, o que pega? É realmente isso que você falou. A diaconia, ela é um trabalho que ela não dá palco, né? É bastidor. E às vezes o trabalho de bastidor, ele realmente não é visto, às vezes parece que ele não é valorizado, né? Mas é tudo. Por quê? Porque ele dá base para o pastor poder fazer o culto, ele dá base para os obreiros poderem ministrar a palavra, ter um culto tranquilo. Por quê? Os irmãos estão acomodados. Então, assim, a diaconia, ela cuida de todo o processo operacional. Então, foi onde, nesses 10 anos, eu fiquei pensando, puxa, não é bem um manual, mas criar algo onde possa coordenar essas ideias até para ajudar os pastores na seleção desse diácono. Como fazer a separação desse diácono, né? De que forma? Tudo bem, a gente não está querendo ensinar, que nem o pessoal fala aí no mundo, ensinar o Pai Nosso para o vigário, não é isso. Mas, assim, dar esse suporte para o pastor, né? Porque a gente sabe que a vida de pastor não é fácil. E lembrando que esse projeto que você criou é algo que já existe no contexto bíblico primordial, né, que são os serviços, são os serviçais, né, naquela época.
E o projeto é voltado para todas as denominações que queiram implantar dentro melhorar um pouco a questão da logística. Sim. Né? Da logística. Exatamente. Tá? Vamos deixar um texto bíblico e você quer dar uma conclusão? Como é que você pesquisou, aí você, poxa, vou colocar isso no papel para melhorar um pouquinho a logística. Seria essa? A ideia foi o seguinte, a ideia foi totalmente a prática, né? Os anos de experiência, o que a gente observou, de equipes que a gente trabalhou, porque como que a gente chegou até sair do papel, vamos dizer assim. Quando nós fomos para a sede nova, praticamente triplicou o tamanho de trabalho, e a gente precisava de gente para trabalhar. Então, assim, aonde que a gente vai achar essas pessoas? Elas já existem, elas estão nas congregações, né? E aí o que acontece? Sentei com a diretoria, expliquei para o pastor Clementino o que eu tinha em mente. Resumindo, o que eu tinha em mente? Era escalonar, por exemplo, como eu estava na sede, eu coordenava já a diaconia da sede, então eu teria em cada regional, como as congregações eram divididas por 6 regionais, em cada regional eu teria um representante da diaconia, como se fosse um líder da diaconia da regional, e vamos supor, cada regional tem 11, 10 congregações. Cada congregação teria o seu líder da diaconia. Então, por exemplo, você é pastor de uma igreja lá do seu bairro, tem um líder da diaconia lá. Então, quando a gente precisar se reunir para um evento, que nem agora, recentemente nós tivemos o Eixo, né? Não sei te dizer, mas foi muita gente, né? Isso porque eles dividiram, foi bom porque eles dividiram tudo, mas mesmo assim veio muita gente. Mas assim, num evento grande desse, para você reunir pessoas para trabalhar de um dia para a noite é muito complicado. Dessa maneira, a gente consegue fazer isso num WhatsApp. Hoje a gente passa um WhatsApp para 6 pessoas, já tem equipe montada para trabalhar, pode ser o tamanho do evento que for. Exatamente. Então, assim, a gente consegue ter esses diáconos hoje, vamos dizer assim, na mão para executar qualquer tipo de trabalho que o ministério precise. É um ministério com as irmãs. A gente consegue atender. É um trabalho, vai vir um pastor de fora, tal, vai encher a igreja. A gente consegue atender. Isso para nós não nos preocupa hoje, que antes tirava o nosso sono, entendeu? E aí ficou o seguinte, o que eu observei no decorrer dessa caminhada? Alguns diáconos chegavam para ajudar e não tinham aquela experiência, não sabiam o que fazer. Muitas vezes você percebia que não tinha aquela chamada para ser diácono. Porque o diácono, ele é aquele negócio, eu costumo dizer e falava já para vários irmãos. O diácono é aquele cidadão que ora com um olho fechado e outro aberto. Ele não pode estar lá na porta da igreja e fechar os dois olhos. É uma atalaia, né? Ele tem que estar ali, pronto para qualquer situação. Então ele tem que estar alerta. Vamos deixar um texto bíblico e já dar sequência aqui Bora. Do grande projeto do BUC, né? Diaconia da separação e dedicação em serviço. Fica à vontade. Claro, acho que assim, o texto que realmente marca, né, que quando se fala em diaconia, todo mundo cita esse texto que é 1 Timóteo 3, do 8 ao 10, que fala, né? Eu peguei aqui na NVI porque eles falam de uma linguagem mais clara. Então, assim, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Essa parte é interessante. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. É aí que começa o processo de separação, né? Como que esses pastores vão escolher sua equipe diaconal? De que forma, né? Porque o que acontece? A gente observa hoje, ao longo dos anos, que às vezes, porque aquele irmão ele é comunicativo, vamos colocar ele como diácono. Porque aquele irmão... Tá... Não, a gente tem que procurar irmãos que sejam participativos, colaborativos. Sabe aquele irmão que você falou em carregar uma cadeira e já está querendo dividir a cadeira com você para ele carregar? É um servente, né? É um servente. É a grande arte de servir. Né? Exatamente. Então, assim, antes de ter aquela questão do diácono, vamos dizer assim, da figura física do diácono, essa pessoa que vai trabalhar com a diaconia, ele tem que ter no seu interior o prazer em servir, né? Em Mateus, se eu não me engano aqui, acho que é em Mateus 20, 28, é isso mesmo, Mateus 20, 28, ele fala o seguinte, que Jesus veio não para ser servido, ele veio para servir. Então, se ele veio para servir, quem somos nós para falar não, eu não, né? E a gente observa, às vezes, infelizmente, alguns irmãos que ele quer ser servido, ele não quer servir, né? Não, mas assim, o perfil do diácono é esse. Para o pastor já não
já não errar na seleção, quando ele pensar em selecionar algum obreiro, olha, eu preciso aumentar o meu corpo diaconal aqui na minha igreja, como que eu vou fazer? Primeiro, através de bate-papo com os membros da igreja, diariamente, por isso que a importância do pastor estar presente, ser um pastor presente e estar sempre ali falando com as ovelhas. No conversar com os irmãos, o pastor experiente ele já pega quem é essa pessoa colaborativa, né? E não só isso, além de ter essa questão de querer servir, aí entra a questão também do coração, né? Sim. Vamos lá para a primeira pergunta aqui? Pode falar. Na sequência, fica à vontade. Podemos falar, a introdução você já falou, né? Tem claro. que ter essa visão, esse viés, né? Sim. Voltado para essa questão. A qualidade essencial de um diácono, que é essa qualidade. Você também já abordou um pouco, né? Não é porque é simplesmente comunicativo. É aquele cara que realmente está disposto a fazer alguma coisa. Exatamente. Ele não precisa ser bonito, Sim. Ele não precisa ser um cara... Não, ele tem que estar pronto a servir. Tinha, na equipe, durante esses 10 anos que nós tivemos à frente, eu tinha um irmão que não abria a boca. Ele tinha vergonha até de falar a paz do Senhor para você. Mas pensa num menino que trabalhava. Você pedia para ele fazer, ele fazia e fazia bem feito. Então, assim, e com amor. Às vezes, se chegava, irmão, pode tomar seu lanche, porque tinha festas que às vezes o irmão tinha que ficar 2 horas no determinado posto para ajudar os irmãos que estavam chegando no estacionamento, ou para orientar. E às vezes eram 2 horas que ele tinha que ficar ali. A gente levava água, levava lanche, tinha um líder deles, né, para poder disponibilizar para ir ao banheiro e tudo mais. E você via que às vezes ele não queria sair do posto. Não, irmão, vou ficar aqui. Não, irmão, você pode descansar, agora é seu horário e tal. Não, irmão, quero continuar aqui. Então eu vou ficar por aqui. É interessante que essa questão essencial é muito importante saber que se realmente essa pessoa ele tem relacionamento com pessoas, né? Ele não precisa ser um expert em alguma coisa, mas ele tem que saber tratar as pessoas. Né? Exatamente. Porque o diácono ele é uma recepção, né? Uma recepção que quem chegou na igreja uma vez, ele vai querer voltar porque o tratamento começou com ele, né? Exatamente. Né? Às vezes a gente vai em algumas igrejas e os veículos ficam pro lado de fora, né? E o cuidado que os diáconos têm com o seu veículo é algo assim bem bacana, porque ele está ali cuidando de tudo, porque ele não tá recebendo algo seu, ele está fazendo isso para a glória de Deus. Né? E você tocou num ponto importante, Célio, e você já tem essa visão, graças a Deus por isso. Porque infelizmente tem alguns irmãos que não têm essa visão. Ele não tem essa visão que aquele irmão está lá para servir, primeiro ponto, está servindo ao Senhor, para depois servir a Ele. Porque, querendo ou não, a função do diácono, ele é, primeiro ponto, servir a Deus. Em segundo, servir os irmãos e a comunidade. Porque o que acontece? E vamos falar de igrejas da periferia, né? O diácono, ele faz parte da comunidade que ele vive ali, né? Assim como ele faz parte da igreja. Então, vamos supor, num trabalho onde as irmãs da assistência social vão fazer uma entrega de cesta, alguma coisa do tipo, ele tem que estar junto. Para quê? Para ajudar as irmãs a pegar o peso, né? Levar a cesta onde tem que levar. Então, ele tem que estar ali servindo ao outro, né? E, às vezes, o que acontece? O irmão quer fazer o melhor, quer falar, irmão, aqui você não pode parar porque vão te multar, ou aqui você não pode parar porque vai ficar na porta de alguém, e o irmão tá chegando com o carro e ainda acha ruim com ele, né? Então, quer dizer, é complicado, mas isso, eu acho que isso tem como ser resolvido, né? Por isso a importância de a gente, nesse e-book que a gente fez, a gente fala sobre isso, da onde os pastores fazer a seleção correta desse diácono, e em segundo ponto, passar para a igreja a importância desse ministério. Sim. Qual a importância de diácono? Segura só um pouquinho. Claro. Eu já vi muitos podcasts, já vi muitas programações, já vi muitos estudos. Mas focado para esse serviço... Não tem. Não tem. Então, assim, parece-me que quando você for assistir até mesmo os cortes que a gente vai fazer, você vai não somente a nossa denominação, mas todas as denominações, para abrir um pouco mais o olhar para essa classe. Exatamente. Para esses trabalhadores do reino, porque eles é aquele que está em tudo, e tem que estar em tudo. Né? Do congresso à oração, da entrega da cesta, então ele precisa estar no local. Então, o quanto é importante. Eu não sei se é correto falar o que eu vou falar aqui, mas assim, a maneira da colocação. Na igreja, em primeiro lugar, é Cristo. Sim. Segundo lugar, o pastor da igreja, que é o que vai direcionar através de Cristo. Terceiro lugar, as irmãs do círculo de oração, porque as irmãs estão ali de joelho, dobrados,
né, em prol do pastor, da igreja, de tudo que está acontecendo ali, oração. E em quarto, a diaconia. Porque o que acontece? Se tiver esse bloco trabalhando em conjunto, a igreja é uma igreja forte, é uma igreja coesa, é uma igreja que você pode ter certeza, o pastor não vai ter tantos problemas para administrar. Sim. Porque o que acontece? O pastor ele vai ter uma única preocupação, que é cuidar realmente das ovelhas, ministrar sobre a vida delas. Porque ele sabe que no staff, né, que o pessoal fala aí no mundo, a equipe dele que está por trás dele ali, sabe o que fazer. Sabe o que fazer. Uma das coisas, né, dentro dessa questão aqui de essencial, né, uma das coisas mais tristes para quem está numa igreja pequena, uma igreja local, né, seja na comunidade, seja um pouquinho mais afastado, tal, até mesmo na questão rural, tal, e a questão central é muito diferente. Às vezes, uma das coisas mais tristes que eu via, às vezes, é quando você chegava na igreja e estava fechada. Pois é. E chovendo e os irmãos pro lado de fora. Tem aquelas senhorinhas que têm filhos, às vezes são as primeiras a chegar, né? Isso batia uma tristeza. Então, assim, aí tem também aquela ideia, por que eu vou cobrar tanto dele se eu não estou dando para ele um treinamento? Né? Exatamente. Então, é essa a questão essencial. Essa é a questão essencial. Né? Agora, vamos partir aqui para a preparação do diácono. Para a separação, você também já falou, já abordou. Já. Né? A identidade de potencial, né? Também, se quiser frisar, acho que é isso que você falou. Porque o que acontece? Quando você separa da maneira correta, vai dar trabalho, né? A princípio pode ser que dê trabalho. Vamos supor que esse pastor ele vai ter o trabalho uma única vez. Vamos supor que eu sou o pastor da igreja, cheguei agora aqui, identifiquei irmãos, já tem uma diaconia com certeza, então vou identificar irmãos ali. O primeiro ponto que eu faria como pastor, eu identificaria um líder para essa diaconia. Por quê? Fica mais fácil a comunicação. Eu falo com esse líder, eu como pastor da igreja, eu falo com esse líder repassa para essa equipe. Então fica muito mais fácil. Não que eu vou deixar isso na mão desse líder aí e não vou mais falar nada, não. Existe um processo aí de manutenção que a gente vai falar mais para frente. Mas o que acontece? Tendo essa liderança, esse problema da irmã chegar com o filho no colo, dia de chuva, e a porta da igreja está fechada, acaba. Porque o que acontece é o seguinte, isso já acontece hoje dentro das nossas igrejas, eu te falo aqui em várias regionais, porque nós temos, assim, líderes que já, vamos dizer assim, implantaram de uma forma tão bem implantada que isso já funciona, já tem equipe para estacionamento, equipe para abrir a porta, equipe para pôr água no púlpito, equipe para cuidar do banheiro, e existe um rodízio. Porque como não é um trabalho de palco, é um trabalho de bastidor, se você não tomar o cuidado também, esse diácono ele não assiste culto. Ele vai ficar só no estacionamento todo domingo. Ele vai ser assistido, né? Ele não vai ser assistido. Então, assim, existe a preocupação de fazer um rodízio. Então, o que acontece? Quem faz isso? Esse líder. Ele vai fazendo esse rodízio. Então, por exemplo, esse domingo aqui, esse culto, você trabalhando no estacionamento, no próximo você vai ficar na nave da igreja, tirando oferta, atendendo os irmãos se tiver alguma necessidade, atendendo o público se o pastor precisar de alguma coisa. No próximo, a gente vai fazer um rodízio. E assim vai. Então você vai assistindo o culto, vai exercitando, vai trabalhando. Você monta uma agenda também para atender na questão da abertura da igreja. Vamos fazer uma agenda aqui. Você pode abrir a igreja tal dia, posso. Você tem alguma dificuldade com trabalho, com horário? Não, não tem. Monta-se uma escala, resolveu o problema. A responsabilidade é dele de abrir. Tinha nesse ponto aqui que a gente vai falar sobre a questão do potencial, né? Lembrando que esse diácono ele não é sozinho, né? Ele tem que trabalhar em conjunto, né? Esse é o ponto. É um ponto, porque tinha lembra de um diácono que ele falava assim que tudo era com ele, tudo era com ele. Ele centralizou? Eu falava assim, sabe por que você está tendo dificuldade? É porque você centralizou tudo em você. Então. A igreja era uma engrenagem que ela precisa funcionar, né? Então, assim, para isso existe várias pessoas voltadas para assistir, né? Assistir o diácono, acompanhar o diácono. Exatamente. Nesse contexto, né? Então, não pode centralizar, mas sim delegar, né? Delegar. E isso daí, às vezes, esse diácono, ele não vai ter, que nem você falou, é tudo comigo, tudo comigo, tudo comigo. Provavelmente ele não foi instruído lá atrás para ele delegar as coisas. E, na verdade, montar uma equipe, não ele ficar responsável por colocar água, por limpar o banheiro. Porque a gente sabe que congregações, igrejas menores,
a responsabilidade é do obreiro de fazer isso, né? Não tem um funcionário contratado. É por né? amor, né? É por amor. Né? A obra de Deus é isso. Entendeu? Onde você vê a necessidade, e essa é a função do diácono, né? E eu costumo dizer o seguinte, diferentemente do mundo, no mundo, quando você está num posto de trabalho, o que o pessoal fala? Eu estou gerente. Sim. Eu estou não sei o quê. Sim. Na igreja isso não existe. Você não fala assim, eu estou diácono. Não, eu sou diácono. Tá bom, mas agora eu sou presbítero. Não, eu continuo sendo diácono. Na casa de Deus você não perde... Sempre a serviço. Sempre a serviço, né? E ao contrário, por exemplo, na igreja, diferente do mundo, quando você é, entre aspas, promovido, né? Você sai de diácono a presbítero e depois a pastor, aí que você tem que servir mais. Acho que é importante você falar sobre essa característica secular, né? Até mesmo para as pessoas que estão ouvindo, para saber qual é a sua qualificação. Né? Então, quem está falando aqui é uma pessoa que tem uma formação voltada para essa área de liderança, né? Que é a sua formação, né? Eu sou formado, eu trabalhei por 20 anos em banco, né? Na gerência, trabalhando como gerente, visitando empresas. Sou formado em administração com comércio exterior e tenho MBA em finanças na FGV. Então, assim, a minha vida toda foi no no mundo corporativo. E eu costumo fazer realmente essa comparação porque é muito junto, né? Essa questão de organização. Porque a igreja, ela é uma organização, né? E a própria Bíblia diz a questão do corpo, né? O corpo de Cristo. Bem ajustado. Bem ajustado, né? Então, cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo, né? Então, se você não fizer a sua função de maneira correta, que nem você falou no começo da nossa conversa, a questão do estacionamento, da recepção... Exatamente isso. Se o diácono não estiver ali recebendo de uma forma, né, e também não for, e também ter essa recepção também por parte de quem está chegando, a pessoa que está ali entendendo que aquela pessoa, ela quer o melhor para ela, está tentando arrumar a melhor vaga, a melhor condição para ele deixar o carro dele, tudo vai fluir muito bem. Isso aqui a gente vai apertar um pouquinho mais para frente, porque tem algo muito interessante para falar aqui. Tá? Bora. Então, da separação já foi, a identificação do potencial também, né? Sim. Saber que esse cara tem a vocação para coisa. Né? E um ponto importante, desculpa até te cortar, Célio, ele tem que ter uma vocação para servir. Sim. Você tem que ver também o seguinte, a questão espiritual dessa pessoa. Aqui é o desenvolvimento espiritual contínuo. Eu acho que isso é bem bacana. Exatamente. Como que tem que ser, né? Na minha visão, tá? Eu não sou dono da razão, não sou teólogo, nada disso. Mas o que eu acho que tem que ser é uma reciclagem, né? Vamos falar de equipe de vendas. Você pega uma equipe de vendas de uma empresa, ela está passando constantemente por reciclagem. Por quê? Porque ela começa a criar vícios. Ela começa a criar vícios de linguagem e tal. Chega uma hora que se você não fizer uma reciclagem na equipe, ela não vende mais nada. Ela não vende mais nada, né? E a mesma coisa é dentro do corpo de Cristo, a mesma coisa na equipe diaconal. Você tem que estar fazendo uma reciclagem. De que forma? Através de estudos bíblicos, né? Então porque assim, como você falou também no início da nossa conversa, né? Uma classe meio esquecida, tal. Por que isso? Por que isso? Se é uma classe que, teoricamente, se eles não tiverem lá, o culto não acontece de uma maneira que deveria acontecer, porque eu acho assim, se é pro Senhor, tem que ser o melhor, cara. Sim. Você não pode fazer de qualquer jeito, você não pode... eu sou muito chato nessa questão. Essa ideia aqui de identificar esse potencial do diácono, ele é o camarada que está cheio de Deus. Ele precisa estar cheio de Deus. Ele precisa estar cheio de Deus. Porque e precisa mesmo. Da portaria até o púlpito, ele tem que estar olhando e supervisionando no contexto do que está acontecendo. Porque é muito rápido. É muito rápido e ele tem que estar atento, né? Sim. Às vezes o pastor... Nesse decorrer dos 10 anos aí, à frente da diaconia, quantas vezes? Sim. Eu estava no fundo e eu já estava percebendo que o pastor estava precisando de alguma coisa. Sim. Por quê? Você tem que estar de olho em tudo e já ir lá e falar, pastor, o que é que o senhor precisa? Né? Aquelas comunidades que de repente o pastor começa. Levanta a mão, dá cambalhota, vira estrelinha no público. O camarada não vê. Não vê. E, então, por quê? Porque não tem treinamento, entendeu? E aí não é na hora ali que você vai chegar para esse irmão e falar, irmão, você não tá vendo lá o pastor precisando de ajuda? Não é, ele não sabe, ele não foi treinado para isso. Então, se a gente fizer um esforço de pegar uma equipe diaconal e treiná-la dentro da palavra de Deus, né, tanto no operacional quanto juntar as duas ferramentas, né, que é o operacional e a parte espiritual, que é usar ele, moldá-lo dentro da palavra de Deus. Dentro desse contexto que é realmente desenvolvimento espiritual. E lembrar que não é uma coisa mecânica. Não, pode ser. Coisa se torna mecânica. Não.
entendeu? O cara cansa. Não pode ser. Não, ele é um adorador. Adorador. Tá? Um adorador que é apaixonado pelas escrituras. Né? Sim. Eu conheço muitos já. Sim. Que antes da diaconia, ele sempre foi uma pessoa dedicada, apaixonado por que faz. E aí é o seguinte, aí você tem uma linha tênue, né? Uma linha fina dentro disso que você está falando. Existem muitos diáconos hoje que ele acha o seguinte, ontem ele era membro da igreja, hoje ele é diácono. Ele tem que ficar no púlpito, agora ele é pregador, a partir de hoje. Para mim, não. Se você foi consagrado a diácono, seja diácono. Qual é a função do diácono? Fazer o trabalho operacional. Se você quer ser pastor, se você quer ser presbítero, se você quer ser missionário, se você quer ser, você vai ser. Se esse é o propósito de Deus na sua vida, você vai ser. Eu não estou falando para você abandonar as escrituras, não, eu sou diácono, eu não vou estudar a Bíblia, eu não vou fazer teologia. Não, não é isso. Se preparar cada dia. Né? É a carreira ministerial. Sim. Seja diácono. O maior privilégio que você está tendo agora é ser diácono. Servir, né? E aí o que acontece? Voltando ao mundo corporativo, ninguém entra numa empresa já sendo diretor. Sim. Ah, não, mas lógico que entra, eles contratam um diretor, tá bom, mas vai ver a carreira daquele cidadão. Primeiramente boy, você foi boy? Eu fui boy. Então, né? Você começa lá, eu lembro quando eu comecei no banco, Célio, eu entrei como atendente de call center. Só que quando eu sentei na cadeira, eu falei assim, eu vou virar gerente aqui dentro. Entendeu? E eu busquei isso até o momento que eu consegui, né? Chegou uma hora que eu falei assim, quando eu entrei, na verdade, eu não queria ser gerente, eu queria ir eu falei, eu vou virar superintendente e diretor. Só que aí no decorrer do tempo eu comecei a ver como que era a vida deles. Para um cristão, não se encaixava. Porque, infelizmente, o mundo corporativo ele é muito cruel, né? E eu via que famílias destruídas, o cara tinha dinheiro, tinha tudo, mas ele não tinha família, faltava. Falei, o Espírito Santo começou a falar para mim, né? E eu falei, não, eu vou só até aqui. Então, assim, por que na igreja, né, a pessoa já quer ser? Não, vai construindo também, vamos falar assim, se pode se falar assim, a sua carreira ministerial, vai construindo, não tenha pressa. Não, e outra coisa, e ele nunca vai ser. Porque o ministério é apaixonante, e quanto mais você cresce, mais você desce. Se você está ligado com Cristo, sim. Sim. Se você tem um coração para servir, sim. Você vai ter títulos, vamos dizer assim. Só que aquilo para você não vai fazer nada, não vai mudar o seu jeito de ser. Você vai continuar falando com as mesmas pessoas, você não vai se desfazer de ninguém. A humildade é a mesma. Vai continuar do mesmo jeito, né? Ó, eu tenho o quê? Acho que vai para 2 anos ou 3, preciso dar uma olhadinha, não lembro direito, que eu fui consagrado a presbítero, né? E muda nada. Você chega lá, eu tô no estacionamento da igreja, entendeu? Então, eu tô assim, eu gosto, eu tenho prazer em fazer isso. Por quê? Porque eu tenho prazer em servir. Entendeu? Então, assim, eu ajudo as irmãs lá do assistência social. Onde tem, assim, onde eu posso me encaixar para ser útil, para servir a obra de Deus, eu vou estar lá. Então, quem me conhece sabe, eu sempre estou lá envolvido, estou sempre fazendo. A ideia da vida espiritual é contínua, o desenvolvimento cada dia mais crescendo. Então, mas como isso? Praticando a escritura é a base de tudo. Não só isso. Aprendizado é a base de tudo. Não só isso, mas como? Da onde vem esse aprendizado? Não basta só você ir atrás de um curso de teologia, não é isso. Aí entra o quê? Entra realmente a parte dos pastores, entendeu? Porque tudo está ligado aos pastores. Porque quem tem o poder de decisão são os pastores, certo? Isso nós estamos falando geral, eu não estou falando da igreja A, da igreja B, da igreja C. Os pastores. Então o que acontece? O pastor ele tem que preparar essa equipe. Como? Através de workshops, através de treinamentos, pegar um dia com essa equipe, seja diácono, auxiliar, como a igreja, como o ministério chamar aquela equipe de suporte, eles têm que pegar aquela turma, trazer para um dia, passar um dia com eles. Que é o tópico 7, que é o treinamento e capacitação, né? Exatamente. Então você vai ministrando sobre a vida deles, falando da importância do trabalho, usando a palavra de Deus para mostrar o quão importante é o trabalho dele e que ele não é ninguém além de nenhum membro da igreja. Pelo contrário, nem a mais nem a menos. Pelo contrário, primeiro ponto, ele está ali para servir. Aonde eu tinha um tio policial, já tive um tio meu policial, ele é falecido já. Cara, onde ele estava alerta. A mesma coisa tem que ser o diácono. Onde ele está, ele tem que estar alerta, ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo na igreja. A ideia é que a igreja é um campo de treinamento. É um campo de treinamento. Não é um lugar de entretenimento. Não é. Não é. Principalmente pro diácono. O diácono, legal, quantos irmãos estão lá adorando, sentindo a presença de Deus no culto, ele tem que estar atento ao que está acontecendo no culto.
entendeu? Quem está entrando na igreja, onde que aquela pessoa vai sentar, se está entrando uma pessoa, por exemplo, um morador de rua, alguma coisa, você vai pôr para fora? Não, não é isso. Ajuda, alimenta. Você vai acolher essa pessoa, entender se realmente é uma pessoa que está buscando a Cristo ou se é uma pessoa que está vindo endemoniada, né, que está vindo enviada realmente para bagunçar o culto. E aí, se o objetivo é esse, o diácono ele tem autoridade para colocar ordem na igreja. Uma vez eu tive uma situação engraçada na igreja antiga. Tinha um cara que ele aparecia lá. Você lembra que a igreja era em frente a um clube? Sim. E aí ele entrou na igreja, ele já queria ir pro meio do corredor, dando uma de louco, né? E eu já tava de olho nele já. E aí quando foi um dia, graças a Deus, tinha acabado de voltar, tava voltando do púlpito, ele veio no corredor, eu peguei ele pelo braço, levei e falei, não, querido, vem comigo aqui, fica aqui. E ele começou com graça, eu vi que aquilo não era demônio, que o cara queria causar dentro do culto. Eu encostei do lado dele e falei, meu irmão, é o seguinte, aqui é a palavra de Deus, aqui é a casa de Deus, aqui é um lugar para você ouvir a palavra de Deus. Então se você é super bem-vindo aqui, mas se você quiser fazer bagunça, aqui não é o seu lugar. Ele ficou quietinho na hora e ficou até o final do culto. E a proteção do corpo, porque você não sabe que a pessoa, né? Então, assim. Então, vamos lá. Essa ideia de treinamento e capacitação, que é a questão da visão. Da visão. Não pode ficar visto que tem alguém que fica assim, né? Vira de costas, e, na verdade... Vira de costas pra rua e fica vendo o culto. Não, ele é o contrário. Já foram roubados, né? Exatamente. Não que ele é o guardador do seu carro. A ideia não é essa, né? Mas ele está a serviço. Inibe, né? Querendo ou não, inibe. E aí o que acontece? Ele tem que estar atento. Então, assim, esses treinamentos são importantes para que o irmão cresça na fé cada vez mais, né? Dentro da palavra de Deus, ele entenda a importância que é servir como diácono. Sim. Tem que ser prazeroso para ele ser diácono, entendeu? Não pode ser uma carga. E também não pode ser um trampolim para o próximo passo. Se ele servir como diácono pensando isso, tá fora. E é natural. A partir do momento que ele servir pensando em servir, é consequência. Sim. Ele vai galgar, né? Eu vou te falar uma coisa. De todos os meus irmãos que eram diáconos junto comigo, que serviam, que tinham o prazer de servir, que montamos essa equipe, que hoje atende o campo, rapaz, uma grande parte já foi consagrada a presbítero. Pergunto se eles abandonam o trabalho. Eles não conseguem. Paixão por aquilo que paixão, faz. sabe fazer, gosta do que faz e reflete. E isso faz o quê? Cria discípulos, vamos dizer assim. Você transpira aquilo, então você transpira liderança e você cria novos líderes. Porque essa é a característica do grande líder, né? Quem é líder faz líder, né? Quem é líder faz líder. Quem é líder faz líder. Aqui, então, no caso, também entra aqui o tópico, que é o tópico 8, integração dos diáconos na vida da comunidade, da igreja. Exatamente. Ser bênção para a igreja. Porque... E se é bênção para a igreja, é bênção para o bairro, é bênção para a cidade. Né? Exatamente. Porque o que acontece? Quando o diácono ele está incluído na sociedade, na comunidade, na igreja, ele tem amizade com o irmão, porque o diácono ele tem fama de ser um cara chato, né? É o chato, é o cara que fala que não pode, que não pode, que não pode. A partir do momento que ele faz parte, por exemplo, que nem na nossa igreja lá nós temos um grupo de GCC, que é o grupo de comunhão cristã. Tem igreja que tem célula. Sim. Esse diácono tem que fazer parte disso. Por quê? Porque ele vai conviver com os irmãos que são membros. E aí o irmão vai ter aquele contato com ele e falar assim, poxa, ele é igual a mim, né? Ele é carne igual eu, ele fala igual eu, brinca igual eu. E aí o que acontece? Quando ele chegar no estacionamento, quando ele precisar de uma coisa, ou quando você falar, irmão, eu tenho um lugar para você aqui, é melhor você sentar aqui, ou ele vai entender, porque já entendeu, ele já tem amizade com você, já quebrou aquela barreira, o corpo de Cristo vai se unir, então ele vai entendendo que ele é membro ali, ele está ali, e tem o diácono, que é uma autoridade, vamos dizer assim, naquele meio ali, e isso vai gerando também admiração e também vontade de fazer o que ele faz. Né? Poxa, eu quero também. Eu posso? Pode, porque como nós lemos aqui, ó, 1 Timóteo, ele fala aqui, ó, devem apegar-se ao ministério da fé, devem ser primeiramente experimentados. Então, você identificou, até o líder de diaconia, se ele identificar que tem um irmão que tem habilidade, que pode servir, conversa com o pastor, já põe o irmão para começar a fazer alguma coisa. Né? Fechando aqui a manutenção, que é fazendo alguma coisa, né? Manutenção do fortalecimento ministerial, que é pau para toda a obra. Sim. Né? Está apto para exercer, então vamos fazer alguma coisa para a obra? Vamos fazer. Porque vamos nós não temos dinheiro de governo, né? Então, não assim, temos. É aquilo que entra, precisa ser feito. Exatamente. E às vezes essa mão de obra, ela acaba, porque a mão de obra é cara, né? A mão de obra é muito cara. Muito cara e não é qualificada, né? Não é qualificada, às vezes, né? Por isso que tem falta de mão de obra no mercado hoje, no modo geral, porque não é qualificada. E o que eu penso também, se você monta um corpo diaconal forte, cada um sabendo a sua função.
A sua função é essa. Deixar bem claro para ele. O que acontece? A gente sabe que, principalmente igrejas de bairro, né, igrejas menores, o pastor ele é rotativo. Ele fica ali 2, 3, 4 anos, vem outro pastor. Então, se a gente consegue criar um corpo diaconal forte, pensa que esse pastor, quando ele sair dali, que ele for para uma outra igreja, ele não vai ter problema, porque aquela diaconia já funciona. E o que chegar também não vai ter problema, porque aquela diaconia já funciona. Então, a igreja, o pastor ele vai ter que fazer o quê? Só conhecer os membros e fazer o trabalho dele, deixar Deus usar ele no que ele tem que fazer. Sim. E aqui no ponto 10, celebrando o ministério diaconal. Isso, a celebração do ministério diaconal, o que significa? Não é só o dia a dia, né? Não é só as obrigações e tudo mais. É pegar, fazer um retiro com esse grupo de diáconos, por que não? Sim. Fazer um culto de celebração, fazer um almoço, entendeu? Ó, nós vamos fazer um almoço com a diaconia do campo, gente, né? Entendeu? Por quê? Interagir outros diáconos, compartilhar, dar risada, brincar, conversar e ter uma palavra também de um pastor, de um líder de diaconia para falar da importância do trabalho, como que é o trabalho deles, qual a importância tem o trabalho deles para a igreja e para a comunidade, entendeu? Então, assim, por que não? Né? Fazer um almoço. Poxa, pensa que legal, você se coloca na posição. Você não fica feliz quando alguém chega para você e fala, ó, Célio, vem aqui na minha casa, vou fazer um almoço para você. Poxa, para mim. Então você chega pro campo, fala assim, ó, nós vamos chamar aqui, no tal dia vai ter um almoço para os diáconos do campo. Ah, vai ter um almoço para os diáconos da congregação. Só os diáconos. Show. Entendeu? Para quê? Olha, o trabalho que vocês executam é bênção de Deus, vocês são importantes para a obra do Senhor. Isso dá ânimo. Sim. Isso dá ânimo, né? Ah, mas o ânimo dele é Cristo na vida dele. Sim, mas ele se sente valorizado. A comunhão ela é importante para a obra de Deus. Legal, estamos chegando nos finalmente aqui da nossa programação e lembrando que o tema dessa noite, né, está sendo gravado esse programa, então com certeza você vai assistir à noite, porque vai ser lançado à noite, é a arte de servir. A diaconia é a arte de servir, né? Então, Mike, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e olhasse para esse diácono, esse auxiliar, ou aquele membro que acabou de aceitar o evangelho, e aqueles que estarão aceitando o evangelho, dá uma mensagem para ele de motivação para abraçar essa causa, porque essa causa não é vão, né? Essa causa é nobre. É muito nobre. É muito nobre. Para essa aqui? Aonde Onde eu quiser, então eu vou falar para essa daqui. Pode ser? Meu irmão, você que chegou agora na igreja, você que já está há um tempo na igreja, você que quer ajudar, quer colaborar, mas tem vergonha. Ah, não, se eu fizer alguma coisa, eu vou falar que eu quero me aparecer, ou que eu quero me intrometer. Não é isso, não. A obra de Deus precisa de você. Precisa muito da sua disponibilidade e ela é carente disso. Então, assim, venha, se coloque à disposição, converse com o seu pastor, fala, pastor, eu quero ajudar, onde eu posso ser útil, onde eu posso servir. E começa a servir e deixa que o resto Deus faz. Para você, irmão, que já é diácono, que já é obreiro da casa do Senhor, faça com amor, dedique-se extremamente aos pés do Senhor, entrega a sua vida a Ele, faça com o coração. Não faça pensando em amanhã você virar um presbítero, virar um pastor, deixa Deus cuidar disso. Faz o que você tem que fazer, sirva com muito amor e dedicação na obra do Senhor, que o resto Ele vai fazer por você. Você, pastor, que tem a sua equipe aí de operação, que cuida dessa parte operacional, tenha ela perto de você, tenha ela próxima a você. Essa equipe, ela estando preparada para te ajudar, pode ter certeza, a sua igreja vai ser assim sensacional na questão de organização, na questão de recepção das pessoas, e você como pastor vai se preocupar exclusivamente em ministrar a palavra de Deus, porque você sabe que todo o resto está fluindo, você não vai ter problema. E dê atenção. Planejar para avançar. Para avançar e crescer e montar uma equipe coesa e forte. Só um detalhe, hoje lá na nossa igreja lá, pode faltar quem for da diaconia, todos sabem o que tem que fazer. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Hoje a gente tem uma equipe assim sensacional, os meninos lá são fera, que nem diz o outro. São bens. Deixa o seu contato no Instagram, você tem o Instagram? Tem o @Mike Luna, quem quiser me contatar lá pode me chamar lá pra gente bater um papo, se quiser tirar alguma dúvida, algum pastor, alguma mentoria, alguma coisa, a gente está à disposição, a gente não sabe nada, né, vamos dizer assim, né, a gente não sabe mais que ninguém, mas a gente quer ajudar a obra de Deus realmente a crescer e a progredir cada vez mais, servindo com amor para o Senhor. Porque quem não serve, não serve. Não serve, né? Como é que é? Ontem, acho que antes de ontem conversar com a minha esposa sobre isso. Quem não serve para servir, alguma coisa. Tem um ditado assim, não serve. E a gente tem que servir, como foi falado no começo, Mateus 20, 28. Se o Senhor veio para servir, Senhor Jesus veio para servir, quem somos nós para não servir?
né? Sirva, meu querido irmão. Sirva. É. Deus abençoe você. Amém. Tá? A você que de repente está preocupado com a sua vida, entrega tudo na mão de Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. E cabe a nós servir a Ele, porque Ele é bom, né? Ele é sensacional. Ele é sensacional. Forte abraço, querido. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado a você, Célio. Amém.